A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério, Chama de Fogo Fé. Iremos começar este culto nesta madrugada 12/8/2026, 12/8/2026, quarta-feira, mês de agosto. Que nós iremos começar este culto, quarta-feira, mês de agosto. Igual está escrito aqui, igual está escrito ali, e nós vamos andar junto com o relógio. É isso aí. O aniversário da igreja está quase chegando. Dia 21 é o aniversário da igreja. E hoje a igreja já está fazendo seu aniversário dia 12, que ela foi inaugurada hoje. Hoje ela está fazendo o seu aniversário, mas a comemoração vai ser dia 21/8/2026, sexta-feira. A comemoração vai ser aqui, ó. Aqui que vai ser a comemoração. A comemoração vai ser dia 21/8/2026, sexta-feira que vai dar, sexta-feira. Hoje a igreja está fazendo o seu aniversário, a comemoração vai ser dia 21, onde que vamos fazer aquela grande festa, mas hoje é o aniversário da igreja. Ela foi inaugurada 12/8/2017, que ela foi inaugurada 12/8/2017. Hoje a igreja faz seus 9 anos. A comemoração dos 9 anos vai ser dia 21. Hoje é o aniversário da igreja, só que a festa não é hoje. A festa vai ser aqui, dia 21, onde que o meu dedo está. 21/8/2026 que vai ser a festa da comemoração. Mas hoje a igreja faz 9 anos. 9 anos lutando, guerreando e não deixando a obra parar por nada e nem por ninguém. Vamos continuar este culto nesta madrugada de hoje. Vamos em Êxodo, capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. O tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino, torcido e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra, e farás laçada de azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura, assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas fará numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortina de pelos de cabra, por tenda sobre o tabernáculo de 11 cortinas fará. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. Ajuntarás 5 destas cortinas por si, e a outras 6 cortinas também por si, e dobrará a 6ª cortina diante da tenda. E fará 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterá os colchetes nas laçadas, e assim ajuntará a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar nas cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de uma banda, e outro côvado da outra, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo. Uma e de outra banda para cobrir. Farás também a tenda uma coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de pele de texugo,
em cima as taubas do tabernáculo. Farás também as taubas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tauba será de 10 côvados e a largura de cada tauba será de 1,5 côvado. 2 coceiras terá cada tauba, travada uma com a outra. Assim farás com todas as taubas do tabernáculo. E farás tauba para o tabernáculo, assim 20 taubas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 taubas, 2 bases debaixo de uma tauba para as suas 2 coceiras, e 2 bases debaixo de outra tauba para as suas 2 coceiras. Também haverá 20 taubas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tauba e 2 bases debaixo de outra tauba. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 taubas. Farás também 2 taubas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 taubas. Ambas serão por taubas para os 2 cantos. Assim serão as 8 taubas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tauba, e 2 bases debaixo de outra tauba. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as taubas de um lado do tabernáculo, 5 barras para as taubas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as taubas do outro lado do tabernáculo, de ambas bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das taubas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as taubas, e farás de ouro as suas argolas para meter por elas as barras, também as barras as cobrirá de ouro. Então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo que te foi mostrado no monte, o véu do tabernáculo. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim de linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, coberta de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata, pendurará o véu debaixo dos colchetes, e meterá a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, a mesa porás a banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul, e púrpura e carmesim de linho fino, torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirá de ouro, seus colchetes serão de ouro, e falhas de fundição 5 bases de cobre. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto abençoado nesta madrugada, 12/8/2026, quarta-feira, mês de agosto. Abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. E abençoa somente os inscritos e abençoa os principais, que são os dizimistas e os ofertantes, que ama essa obra, que ama essa igreja e que ama tudo que é feito aqui nesta igreja. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo que eu estarei de volta. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que o crente verdadeiro, ele faz tudo para Jeová, o crente fiel, igual eu sou fiel. Eu sou o pastor Simão Santos, sou fiel à obra, sou fiel nos dízimos e nas ofertas, sou fiel nesta igreja, faço tudo para essa igreja, jejum, consagro, santifico, continuo ensinando a palavra, que é o principal, o culto é a palavra, que é o principal, que tem que estar dentro da igreja. Então, aqui aprendemos que Jeová mora dentro de igreja que é dizimista, ofertante, santifica, muda de vida, igual essa igreja aqui. Então, por isso que Jeová habita nesta igreja, que é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé,
que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Porque aqui, neste bairro onde essa igreja está localizada, essa igreja está fazendo a diferença por causa da minha fé que eu tenho, porque eu sou fiel aqui, eu sou fiel ao meu tempo, eu sou fiel a esta igreja. E muitas bênçãos vão acontecer mais ainda aqui. Já está acontecendo, acontecerá mais ainda. Porque quem tem promessa receberá muito mais do que já recebeu. Entendeu? É assim que o Criador faz com o fiel. Só vai abençoando o fiel. Agora aqueles que não são fiel, ele não abençoa, não muda nada, não faz nada. Então até o próximo culto e o próximo dia. Aqui nós aprendemos que mais uma vez o Criador mora dentro da igreja que eu acabei de falar, que é fiel. Não igrejas de falsos profetas, de falsas profetisas, que não dizima, que não oferta, que não faz nada para o Criador. Esses aí, o Criador não está com eles não, mas aqui está. Até o próximo culto e o próximo vídeo. É o que eu sempre falo, o Criador só está com fiel. Quem é infiel, ele não está não. Até o próximo culto.